Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui todas as manhãs aprendendo mais da palavra de Deus. Ontem nós conversamos um pouco sobre Romanos capítulo 1 e ali nós vimos que o apóstolo Paulo ele denuncia aqui o pecado dos gentios, ele evidencia o pecado dos gentios, que é a idolatria. Agora em Romanos capítulo 2, ele vai se voltar para os judeus religiosos que julgam os outros, mas que fazem a mesma coisa. A mensagem aqui no capítulo 2 é muito clara: a religiosidade sem arrependimento é só um pecado bem vestido. Qual é a estrutura do capítulo 2? Do 1 ao 5, a condenação daqueles que julgam, mas praticam a mesma coisa. Do 6 ao 11, Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Do 12 ao 16, juízo sobre judeus e gentios, pois todos pecaram. Do 17 ao 24, a hipocrisia dos que conhecem a lei, mas não vivem, não praticam. Do 25 ao 29, a verdadeira circuncisão é no coração. O que é que nós podemos aprender então no capítulo 2 de Romanos? A primeira coisa é que julgar o outro não nos isenta, nos condena também. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 1 do capítulo 2: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. O que eu posso aprender aqui é que a régua que nós usamos para medir os outros será a mesma régua usada para nos medir. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, verso 2. Portanto, julgar sem um autoexame, sem uma autoanálise, é uma forma de subengano, é de autoengano espiritual. Porque Deus vê o que está no coração e não apenas aquilo que está sendo visto aos olhos humanos. Então muitas vezes eu sou muito rápido para julgar aquilo que eu vejo, mas não para refletir naquilo que eu não vejo. Muitas vezes eu tenho uma lente de aumento para ver o pecado do meu irmão, mas eu não tenho um espelho para ver o meu coração. E o que o texto está dizendo, olha, portanto, você que julga os outros, você se torna ainda mais indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, porque aquilo que você julga é o mesmo que sente, é o mesmo que te motiva, é o mesmo que está no seu coração e muitas vezes é a mesma coisa que você faz. Julgar o pecado dos outros não purifica você do seu pecado, só te distrai do verdadeiro arrependimento. Então, ao invés de ser tão apressado ao olhar para o pecado dos outros, seja apressado a fazer um autoexame do teu coração, assim como Davi fez. Senhor, sonda-me. Senhor, prova as minhas motivações, as minhas intenções, vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha, Jeremias diz, a minha mente, o meu coração. Essa deveria ser a nossa postura e talvez se fosse, teríamos a mesma fala de Isaías: ai de mim que sou homem de impuros lábios, ai de mim que sou um pecador. Então todo aquele, sabe, que se apressa a apontar o pecado do outro, mas não confessa o seu, ele só demonstra uma religiosidade, ele só demonstra que essa religiosidade faz com que ele seja um pecador bem vestido, nada mais do que isso. A segunda coisa que eu aprendo em Romanos capítulo 2 é que a bondade de Deus não é uma licença, mas é um chamado para o arrependimento. No verso 4, o apóstolo Paulo diz: ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Tem muita gente que acha que a bondade de Deus, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, que o perdão de Deus é uma licença para pecar. Mas na verdade a bondade de Deus é um chamado para uma vida de arrependimento. Deus é paciente sim, mas não é permissivo. A graça de Deus não é desculpa para continuar no erro, é uma oportunidade para mudar, porque Tito diz que a graça de Deus é didática, ela nos ensina a viver de modo santo, justo, piedoso e irrepreensível. A graça de Deus, ela não é uma tolerância para que possamos permanecer na imundície do pecado, mas ela é uma oportunidade. A graça de Deus é didática para nos ensinar a viver de modo santo, justo e piedoso.
O tempo que Deus dá é um tempo de misericórdia para você mudar e não um tempo para você negligenciar a santidade dele. Cada dia sem juízo não é Deus sendo omisso. Cada dia sem juízo é Deus sendo gracioso e misericordioso para que você se arrependa e mude de vida. Sabe, se Deus ainda não te tratou no teu pecado, talvez Ele esteja dando uma oportunidade para que você se trate primeiro com Ele. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus julgará a cada um, não por aquilo que ele parece ser, mas por aquilo que ele é. Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E no verso 11 ele diz, pois em Deus não há parcialidade. Deus retribuirá a cada um de acordo com aquilo que fez. E não de acordo com aquilo que pareceu, e não de acordo com aquilo que falou que era, e não de acordo com aquilo que mostrou-se ser, mas de acordo com aquilo que verdadeiramente era e fazia. Enquanto muitos podem ser enganados por você, você não engana a Deus. Enquanto muitos não percebem o que você está fazendo, Deus sabe de tudo que você faz e Ele vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Então esta é uma excelente oportunidade que Deus está te dando para você sim se arrepender, mudar de vida e começar uma boa semeadura. Hoje você está colhendo o que você plantou no passado, mas hoje é chance de você mudar o tipo de semeadura para que no futuro você também tenha uma colheita diferente. Deus não é como um homem. Um homem se impressiona com a aparência, com a roupa, com o carro, com os títulos, com a biografia de Instagram, mas Deus não. Deus olha para o coração. Você pode até fazer coisas boas, mas Deus está olhando para a intenção do teu coração. Boas obras não é o que você faz de bom, mas é o que você faz de bom sem esperar receber nada em troca. E é isso que Deus está olhando. Se você é interesseiro, se você é alguém que está fazendo esperando receber algo em troca, se você faz pelo network, Deus não é como um homem. Deus olha para o nosso coração. O juízo de Deus será baseado em verdade, não em imagem. Quem vive pela aparência esconde o pecado, mas Deus olha o nosso coração. A quarta coisa que nós podemos aprender aqui é que a verdadeira circuncisão é no coração, não na tradição. Romanos 2, verso 28. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão aquilo que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem é interiormente e circuncisão é do coração, realizada pelo Espírito e não pela letra da lei. Sabe, os judeus se perderam na aparência. Os judeus se perderam naquilo que era visto por todos. E aqui Deus está dizendo, olha, isso aqui, gente, é apenas uma referência. Isso aqui é apenas um memorial. O que importa mesmo é o coração. Tem muito cristão hoje perdido na vida de aparência. Tem muito cristão hoje perdido na rotina do cristão, mas o que importa mesmo é o coração. Não é se você usa uma camiseta com dizer cristão, não é se você anda com a Bíblia na mão, mas é o seu coração. A marca de Deus está no coração. A marca de Deus não está nos ritos, não está nas rotinas, nas atividades, mas no coração. Ser de Deus não é parecer-se com um crente, é parecer-se e viver-se Cristo. Deus não está preocupado com religiosos de fachada, mas regenerados de coração. Romanos 2 desmonta toda a hipocrisia da religiosidade. Romanos 2, desmonta todos aqueles que têm um falar bonito, um falar eloquente, um falar espiritual, mas que não vivem o evangelho na prática. Romanos 2 desmonta todos aqueles que têm uma vida longa dentro de uma igreja, mas que não praticam a palavra, não têm relacionamento e intimidade com o Senhor. Deus está mais interessado, querido, em quem você é no secreto do que naquele que você parece ser no público. Eu queria que você refletisse um pouco se você tem vivido uma vida coerente, se aquilo que você parece ser de fato é aquilo que você é.
Se aquilo que você fala é aquilo que você vive, se aquilo que você ensina é aquilo que você pratica, se aquilo que você tem demonstrado está coerente ou é coerente com as suas experiências com o Senhor. Porque se não são, você está perdendo o seu tempo. Deus não está se impressionando com o que você posta no Instagram. Deus não se impressiona com os versículos que você posta nas redes sociais. Deus não se impressiona com o que você fala ou ensina. Deus está interessado no seu coração. Pai, nós queremos pedir a tua ajuda, o teu auxílio, o teu socorro e a tua intervenção. Nós queremos pedir ao Senhor que não nos deixe continuar viver uma vida de cegueira espiritual. Nos acorda, quebra a cegueira, quebra o mais duro coração, nos faz sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo e transforma, Senhor, as nossas vidas para que verdadeiramente sejamos como Cristo, para que verdadeiramente tenhamos um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que nós possamos voltar à essência de todas as coisas, para que nós possamos voltar, Deus, ao secreto e outra vez ter uma vida crescente de intimidade e comunhão com o Senhor. Nos socorre nesta manhã, nos socorre no dia de hoje e nos faz viver o Evangelho de verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã neste mesmo horário, aqui neste mesmo canal. Um grande abraço.